A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos. Tudo bem com vocês? Que Deus possa te abençoar. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor me trouxe uma palavra e eu quero aqui compartilhar com vocês. A palavra do Senhor se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Fala assim, ó. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este homem tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha só como é que já começa, né? A palavra do Senhor diz que ali tinha um homem. Este homem, ele tinha duas esposas. Eucana, o nome dele era Eucana, e ele tinha Penina e Ana. E ele tinha duas esposas. E Ana, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Mas Penina, ela podia ter filhos. Mas olha só que interessante, a palavra do Senhor diz no verso 3, que todos os anos, de ano em ano, olha só, de ano em ano, Eucana ia, subia e sacrificava ao Senhor. Porém, ninguém ia, somente ele. Somente Eucana ia. As mulheres ficavam em casa. Eucana ia sacrificar e Penina e Ana ficavam em casa. Penina cuidando dos seus filhos, né? Como ela tinha, mas Ana ela não tinha. Olha só que interessante. Aí fala assim, ó, que ele dava uma porção para Penina e para os filhos dela, e para Ana, a que não podia ter filhos, ele dava uma porção maior, porque ele amava ela. Mas olha só, porém Ana, ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha só como muitas das vezes pessoas se levantam contra nós e às vezes a gente acha que é o inimigo. Tem muita gente que quando vai ler essa palavra, fala ali que Penina era como se fosse algo ruim. Que Penina era como se fosse uma maldosa, uma mulher, como se fosse algo da parte maligna. Só que vamos lá, o dicionário diz, né, o nome ali de Penina, o significado em hebraico significa pérola, significa joia, pedra preciosa. E Ana, no hebraico, significa graça, favor. Olha só que nada é por acaso. Olha só que às vezes a gente acha, às vezes a gente olha e fala assim, não, é o inimigo que está se levantando. Isso é o inimigo que está querendo me derrubar, querendo acabar com a minha vida, querendo me parar. E nem sempre é. Vão ter momentos que o próprio Deus vai usar outras pessoas para nos fazer voltarmos ao nosso propósito. Vão ter momentos que Deus vai usar pessoas para te dar um chacoalhão, para você acordar, para você ver o quanto você é merecedor de um favor de Deus. Olha só que engraçado, que interessante. A palavra do Senhor diz assim, ó, no verso 6, ó, na minha interpretação, tá? Diz assim, ó, e a sua competidora, existem interpretações que falam de rival, de rivalidade, né? E a palavra diz assim, ó, e a sua competidora, no caso Penina,
Olha só. Excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha só, presta atenção nesses detalhes. E assim o fazia ele de ano em ano. Eucana ia, vamos lá. Eucana era o esposo. Ele, para quem não conhece a palavra, né? Eucana era o esposo. Ele ia de todo ano, de ano em ano. Ele ia até o monte para sacrificar nos altos, né? Como eles falam. No monte para sacrificar. Só ia ele sozinho. Ele não levava ninguém. Olha só que interessante. Ele não levava as esposas. Penina ficava em casa com os seus filhos e Ana também. E a palavra diz no verso 6 que Penina era como se elas fossem rivais. Aqui diz, né? Mas, vamos lá. Aqui diz assim, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E aqui diz que somente Eucana ia, Ana não ia, Ana ficava em casa. Penina atormentava, incomodava, perturbava, digamos assim, Ana, né? Só que nada acontecia. Olha só o que a palavra diz. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Olha só, pelo que não chorava, ela só chorava. Olha o que a palavra diz. E assim fazia ele de ano em ano. Quando subia à casa do Senhor, assim Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, ela votou um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só, já começa por aí. No primeiro verso do capítulo, fala que Eucana, ele ia, né, de ano em ano. Depois, né, ali depois de um tempo, fala que depois que a sua competidora, olha só, ei, nada é por acaso. Às vezes você acha que tem alguém se levantando contra você, às vezes você acha que tem alguém que tá falando, tá te incomodando, tá te perturbando, e às vezes você acha assim, isso aqui é o inimigo, é o demônio, é o diabo, é isso, é aquilo, e nem sempre. Por quê? Porque vamos lá, já começa por aí. Se Penina, como a palavra diz, se Penina não atormentasse tanto assim Ana, será que Ana iria sacrificar? Porque no começo fala que Ana não ia. Fala que só quem ia era Eucana. Olha o verso 6. E sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano. Ele quem? Eucana. Eucana ia, de ano em ano. Eucana ia, de ano em ano, sacrificar o Senhor. Porém, Ana, quando subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Entende algo? Tem horas que o próprio Deus vai fazer pessoas nos irritarem, pessoas nos perturbarem, a palavra certa,
pessoas nos chacoalharem, pra gente entender qual é o nosso propósito, pra gente entender, pra gente buscar mais a presença do Senhor. Porque quanto mais Penina atormentava Ana, Ana orava ao Senhor, Ana buscava a Deus. Porque será que se Ana também tivesse filhos? Vamos lá. Penina, ela tinha filhos, mas Ana, ela teve mais filhos, mas o que ela fez um voto a Deus foi Samuel. Samuel foi um dos profetas que desde criança ele era usado por Deus. Deus falava com Samuel. A palavra do Senhor diz que Samuel, olha só como é linda essa história. A palavra do Senhor diz que Samuel foi um dos profetas, porque Deus já havia muito tempo parado de falar com o povo, porque o povo estava muito pecaminoso, o povo não buscava mais a Deus, o povo sacrificava a várias coisas, sabe? Buscava a Deus, mas ao mesmo tempo ia sacrificar bezerro para outro Deus, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus não sei da onde, eles inventavam várias coisas. Então a palavra do Senhor diz que ali Deus ficou muito tempo. A palavra do Senhor diz que ali Deus ficou muito tempo sem falar com os profetas. Inclusive Eli era um profeta. Seus filhos também eram profetas. Mas ainda assim, Deus não falava com o povo. E quando Ana fez um voto, como a palavra do Senhor diz, todas as vezes que a tua vontade for a vontade do Senhor, pode ter certeza que vai dar tudo certo, mais do que certo. Porque vamos lá, Deus precisava de um profeta para falar, um homem correto, justo, íntegro, que não pecava, que não fazia nada de errado. E Ana queria um filho, mas Ana falou assim: Senhor, eu não quero um filho apenas para mim. Olha o que ela falou, ó. Ela falou assim, ó: se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida. Sabe o que ela falou? Senhor, não vai ser meu, é do Senhor. Ele não vai ser meu filho, vai ser do Senhor. Sabe o que isso quer dizer para nós no dia de hoje? O que você se dispõe a entregar para Deus? E 24 horas, como a palavra diz aqui, ó, por todos os dias da tua vida, de verdade, entregar para o Senhor. Tem pessoas, para você entender, tem pessoas que elas se entregam para o Senhor. Claro que se entrega, né? Vai para a igreja, busca, serve ao Senhor, é fiel a Deus. Mas sempre tem alguma coisinha ali que, sabe, que fica segurando, que fica prendendo. Porque foi como aqui, ó. Ana, ela poderia ser uma pessoa que buscasse o Senhor? Poderia ser. Mas ela nunca foi como ela foi ser quando Penina incomodava. Tem horas, tem momentos na minha e na tua vida que Deus, o próprio Deus, vai fazer com que pessoas se levantem contra nós, vai fazer com que pessoas nos irritem, nos incomodem, nos perturbe, pra gente acordar pra vida, pra gente entender o que é de verdade. Porque enquanto Ana recebia só ali o amor de Eucana, estava tudo certo. Mas quando Ana viu que Penina tinha vários filhos e Penina começou ali a incomodar muito Ana, aí as coisas mudaram. Enquanto nós estivermos na nossa zona de conforto e falar, tá tudo bem, ninguém tá mexendo comigo, tá tudo certo, glória a Deus. Enquanto ninguém se levantar contra você,
E por enquanto que ninguém se levanta, por enquanto que o inimigo não usa ninguém, por enquanto que Deus não toca em ninguém para ninguém te incomodar, é como se você não se mexesse. Então vão ter horas, vão ter momentos, vão ter situações que o próprio Deus vai fazer pessoas se levantarem. Penina, ela não era uma pessoa ruim, sabe? Porque se você for ver o significado hebraico do nome de Penina, era pérola. Era uma pedra preciosa, ela era uma boa pessoa. Mas por que ela ficava nessa disputa ali? Ela criou essa competição entre ela e Ana. Porque foi o próprio Deus que fez isso para Ana acordar para a vida. Porque enquanto Ana, como a palavra diz, só chorava, só ficava ali reclamando. Porque você acha que Eucana não via a insatisfação de Ana? Claro que via. Mas o que ele podia fazer? Tanto é que ele fala: por que está mal o teu coração? Eu não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por quê? Por que ela ficava tão incomodada? Porque Penina ficava ali toda hora atiçando ela. Mas enquanto Penina atiçava e ela não fazia nada, nada acontecia. Mas quando Penina foi lá, atiçou e ela acordou para a vida, olha só, no verso 12. E sucedeu que perseverando ela em orar, nós temos que perseverar em oração. Não é apenas pedir algo para Deus uma vez e depois não falar. Mas também não é ficar toda hora pedindo a mesma coisa. Porque aqui Ana, ela não pedia toda hora a mesma coisa. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós estamos desesperados, nós mostramos para Deus que nós não temos fé. Nós mostramos para Deus que nós não confiamos nele. Por isso que Deus não faz. Enquanto Ana só chorava desesperada, tipo, com certeza, ela devia pedir a Deus: Senhor, me dá um filho, porque olha lá, Penina fica me incomodando, Penina fica me irritando toda hora. Eu tenho que ter pelo menos um, ela tem um monte. E mesmo assim, nada acontecia. Mas por quê? Porque nós não temos que orar a Deus desesperados. Ai, Senhor, o Senhor tem que fazer, porque se o Senhor não fazer, não. Até porque Deus não é obrigado a nada. Deus, ele faz por amor e por misericórdia. Deus não tem que fazer por nós porque a gente está desesperado. Porque o desespero mostra a incredulidade da pessoa. Todo desesperado não acredita que vai dar certo. Porque se ele acreditasse, ele não ficava desesperado. Enquanto Ana ficou desesperada, nada aconteceu. Mas quando ela perseverou em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Eli era um profeta, mas ele já estava velho e já Deus não falava mais através da vida dele. Então ele olhou para Ana como pensou que ela estava embriagada. Mas na verdade ela só estava angustiada. E ela estava ali orando, adorando ao Senhor. Adorando ali ao Senhor. Aí ele fala assim, ó, no verso 17, ó. Eli respondeu para Ana: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho. Gente, você sabia que o nome Ana em hebraico significa graça? Pode colocar aí na internet para você ver. O nome Ana em hebraico significa graça, graciosa, cheia de graça, favor. Olha só que coisa linda. Sabe o que ela falou ali? Ela falou assim, ó: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era de tristeza. Por quê? Porque ela não apenas estava desesperada, mas ela ficou confiante. Quando nós ficamos confiantes, quando nós entregamos para Deus, quando você pede algo para Deus e você confia de verdade, você não fica desesperado. A gente fica desesperado quando a gente não confia em Deus, quando a gente não conhece a Deus.
Mas quando a gente conhece e confia, quando você anda com alguém, vou dar um exemplo básico. Quando você anda com alguém, vou dar um exemplo para você entender mais ou menos, que você confia muito nessa pessoa, que você fala assim, essa pessoa é um bom condutor, um bom motorista. Se ela ficar fazendo curvas, fechando o carro, se ele acelerar muito, você não vai se incomodar, porque você confia naquela pessoa. Mas quem não confia, fica desesperado. Quem não conhece, fica desesperado. Agora, quem conhece, quem confia, não fica desesperado. Porque fala assim, ó, eu sei que essa pessoa, ela é um bom motorista. Eu sei que ele sabe, eu sei que ele faz essas coisas. Eu sei que isso daí não vai acontecer nada. Você tá entendendo? Não é diferente para com Deus. Todas as vezes que a gente acredita, confia, espera no Senhor, a gente descansa. Não fica desesperado toda hora. Pelo amor de Deus, eu quero. Senhor, me ajuda, me dá. Eu preciso de desesperado. Porque o desespero, ele vem junto com a falta de fé. E a palavra do Senhor diz que nós não conseguimos agradar ao Senhor quando nós não temos fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, enquanto Ana estava desesperada, porque ela queria muito, nada aconteceu. Quando ela só chorava, não comia, ficava fazendo greve de fome. Entende uma coisa, Deus não é emotivo. Deus é racional. Às vezes a gente acha assim, ó, não, Deus é emotivo. Se Deus fosse tão emotivo, vamos falar a verdade? Os hospitais não estavam muito cheios como a gente vê, lotados. Muitas das vezes de pessoas que não são nem capazes de se autodefender. As ruas não estariam do jeito que estão. Cada vez mais pessoas morando nas ruas. As cadeias também não estão lotadas. É só você parar um pouco e pensar. Deus, ele é justo. Deus é maravilhoso. Mas ele não é emocional. Enquanto Ana ficava só chorando ali, desesperada, nada aconteceu. Mas quando ela criou ali, ó, quando ela se preparou, porque tem gente que acha que de tanto tempo estar, Deus vai me dar pelo tempo. Deus vai te dar porque você está preparado. Uma vez que você está preparado, olha só, uma vez que você está preparado, aí o tempo certo, aí vem o tempo certo. Não. Com José foi diferente? José foi para a cadeia. José foi levado como escravo. E logo em seguida ele já virou governador? Ele não teve que passar por várias provas. Ele não teve que ser preparado para ir para o governo. Davi não foi do mesmo jeito? A gente não vai ser diferente, não. Não espere que Deus venha fazer diferente da Bíblia. Não vai fazer. Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito, mas Deus é justo. Deus, ele é justo, é verdadeiro. Deus é bom. E Deus não cria filhos mimados. Isso somos nós, pessoas, humanos, falhos. Deus não cria filhos mimados. A palavra do Senhor diz, ali Paulo não fala na palavra de Deus, ele fala assim, ó, que tem pessoas que você tem que dar mingau, né? Por quê? Porque ainda está muito fraquinho. Se você der uma comida mais forte, é capaz de passar mal. Só que tem pessoas que elas já estão preparadas. Então elas suportam ali comer a comida sólida, a comida mais forte. Por quê? Porque ela já está preparada. É como você, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Você está acostumada uma pessoa cozinheira, está acostumada a fazer comidas, sabe, bem diferentonas, bem comidas, vamos dizer assim, bem elaboradas, né? Principalmente comida nordestina, elas são bem mais elaboradas, porque tem mais temperos, né? Um jeito mais diferente de fazer e tal.
e alguém chega e fala assim, olha, hoje você vai ter que fazer arroz, feijão e bife. Você vai rir. Você vai falar, isso aí eu faço de costas, com a mão para trás, né? Por quê? Porque você já está acostumado. Então é a mesma coisa Deus. Deus, ele não faz nada para quem não está preparado. Deus não deixa... Deus, enquanto Ana ficava só chorando, reclamando ali, ficava só ali murmurando, ai, por quê? Ai, mas ela tá me atormentando. Nada aconteceu. O milagre aconteceu quando ela se posicionou. Quando ela se posicionou, o milagre aconteceu. Quando ela se posicionou e falou assim, peraí, eu vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar pro Senhor de volta, por todos os dias da sua vida. Não vai passar navalha na sua cabeça. Olha só, ela não falou assim para Deus, ó, Senhor, eu vou te dar um filho e eu quero que o Senhor torne ele profeta. Não. Ela só falou assim, ó, tô fazendo um voto com o Senhor. O filho que o Senhor me der, eu te devolvo. Olha só que forte. E olha só o que a palavra fala. Aí ela fala assim, se o Senhor achar graça em mim. Ela era a própria graça. Sabe qual é o problema? Infelizmente, às vezes tem pessoas que não reconhecem o seu próprio valor. Sabia? Porque o nome dela, o significado, já era graça. Então ela fala assim, ó, se Deus achar graça em mim, ela era a própria graça. Mas tem pessoas que elas não conseguem enxergar o seu próprio valor. Então espera que os outros vão enxergar e às vezes os outros não enxergam. Por quê? Porque não é para ninguém enxergar o dos outros, é para você enxergar o seu. E a Liana, quando ela entendeu isso, que não adiantava chorar, que tinha que ser posição, tinha que se posicionar, ela se posicionou. Ela foi lá e falou, Senhor, eu estou fazendo um voto com o Senhor. E no verso 18 diz assim, ó, e o seu semblante já não era mais de tristeza. Tem horas, ou na maioria das vezes, entrega nas mãos do Senhor, confia em Deus. Senhor, abre a porta para mim de emprego. Senhor, me livra dessa doença. Senhor, salva o meu filho, salva o meu esposo, salva a minha esposa, salva as minhas filhas. Sei lá, o pedido que você tanto quer. Senhor, me cura dessa depressão, dessa ansiedade. Tira essa incredulidade de dentro de mim. Me faz te ver como um pai que o Senhor é. E você confiar de verdade. Porque às vezes a gente ora, né? Mas quando a gente não vê acontecendo, tem muitas pessoas que deixam de acreditar. E aí a palavra do Senhor diz que ela orou incessantemente. Tem que perseverar em oração. Tem que perseverar em oração. Por um milagre acontecer. Aí a palavra do Senhor diz assim, ó. Verso 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à casa, sua casa, a Ramá. Olha só o que a palavra diz, ó. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Tem que ter esforço. Ela não fez o que ela fazia como antes. Ali ela já tinha mudado a mentalidade dela. Enquanto ela ficou com aquela mentalidade pequena de ai, nada vai dar certo, nada vai mudar, é desse jeito porque Penina me atormenta, tudo ficava do mesmo jeito. Mas quando ela foi lá, se posicionou, mudou o pensamento, falou assim, ó, não, a partir de hoje eu tô fazendo um voto com o Senhor. E o filho que o Senhor me der, eu vou te devolver. O resto da vida dele vai ser na tua presença. Quando você muda, quando você faz a vontade do Senhor, quando você faz a sua vontade ser conforme a vontade de Deus, quando a tua vontade, ela é parecida com a vontade de Deus, Deus faz assim, ó. O que tá ligado na terra, tá ligado no céu. Tá ok na terra?
tá ok no céu. Aí a palavra diz assim, ó, levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Olha o detalhe. E Eucana, engraçado, será que em nenhum outro momento eles fizeram amor? Fizeram. Mas tudo aquilo que não é um propósito do Senhor, quando não é da vontade de Deus, enquanto Ana só ficava chorando, reclamando, murmurando, nada aconteceu. Mas quando ela se posicionou, quando ela fez um voto ao Senhor, quando ela fez a vontade de Deus, porque a vontade de Deus tem horas que parece que vai ser contra a nossa vontade. Porque Penina atormentava ela e Ana ficava só chorando, murmurando, reclamando ali, dando uma de vítima, né? Dando uma de vítima, ai, ó, meu Deus, quem sou eu? Nossa, sou uma coitada, porque Penina tem tudo e eu não tenho nada. Não. Enquanto Ana ficava assim, nada acontecia. Mas quando Ana se posicionou, Eucana conheceu a Ana. Entendeu, né? Sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Engraçado, Deus tem memória curta? Deus não tem memória? Não é isso. Porque vão ter momentos, vão ter situações que enquanto você fazer a mesma coisa, ficar no mesmo jeito, não mudar a mente, não mudar nada, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Ainda que você queira, ainda que você se esforce, mas eu tô fazendo, aí Deus fala, tá fazendo, mas a mesma coisa. Não muda, continua com o mesmo pensamento, falando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito. Mas quando Ana foi lá, se posicionou, mudou a mentalidade, falou, peraí, eu vou fazer diferente. Só reclamar, eu vi que até agora não deu certo. Só ficar chorando, só ficar dando uma de vítima, não deu certo. Então, eu vou me posicionar, vou mudar a minha mentalidade. E foi o que aconteceu, o milagre aconteceu. E o Senhor se lembrou de Ana. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. Samuel é como se fosse um presente de Deus. Então tem horas, meu irmão e minha irmã, que você não tem que ficar batendo de frente com peninas. Por quê? Porque na maioria das vezes não é o inimigo. É Deus que faz peninas aparecerem na minha e na tua vida para nos chacoalharem, para nos fazermos entrar no propósito do Senhor, para nos fazer entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Vão ter momentos que vão ter que ter peninas para mostrar às pessoas tamanho é o valor e tamanha preciosidade que ela é para com Deus. Que essa palavra venha ter te dado força, ânimo, coragem. Não se entristeça se peninas aparecerem no teu caminho. Quando eu falo peninas, às vezes pode ser mulher ou homem. Muito pelo contrário. Não fique perguntando por quê, mas pergunte para quê. Senhor, para quê que essa pessoa está se levantando contra mim? Para quê? É para mim me orar mais? É para mim buscar mais? Porque na maioria das vezes é isso. Na maioria das vezes, o próprio Deus levanta pessoas para nos fazermos nos achegar mais a Deus. Porque Deus quer ter intimidade conosco. E na maioria das vezes, para isso acontecer, para a gente se achegar, para muitas pessoas se achegarem a Deus, tem que ter ali algo muito ruim, né? Um incômodo muito grande. A pessoa tem que estar ali muito incomodada. E por isso que Deus, Ele faz essas coisas.
Agradeça se aparecerem peninas no teu caminho, se pessoas aparecerem querendo se levantar, querendo te desestruturar. Não se entristeça, mas agradeça o Senhor e fale a Deus: para quê, Senhor? É para mim te buscar mais? É para mim te conhecer mais? É para mim jejuar mais? É para mim fazer um voto ao Senhor? Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Fica com Deus, fica na paz. Um beijo no seu coração e até mais com a próxima mensagem. Fica com Deus e fica na paz.